a gestora da creche, juntamente com todos os seus funcionários, que são muito importantes para esse trabalho. Eu quero prometer a vocês que eu vou ser o mais breve possível, tendo em vista que eu ainda vou em 2 escolas falar, tá certo? Então nós vamos hoje falar sobre aquilo que você é hoje. Você hoje é pai. Então vamos falar sobre 10 minutos sobre isso, tá bom? Quem me promete que vai estar atento e ouvindo, faça sinal. Você vai ouvir? Muito bem, eu quero agradecer desde já, tá certo? Então, como ela me falou a vocês, eu estou aqui às sextas-feiras para, digamos, oferecer uma ajuda, um suporte para a mulher de vocês ou para você mesmo, querendo vir conversar comigo, eu estou aqui para ajudar, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre sou pai, sou responsável. Ser pai é uma missão que Deus nos confiou para fazermos com amor. Então, na nossa vida de cada dia, todos nós, enquanto homens, e aqui as demais mulheres que aqui estão, ambas muitas mães, e vocês, pais, todos nós hoje desenvolvemos uma missão na vida. A missão mais importante da sua vida não é apenas o trabalhar para botar o pão de cada dia dentro de casa, mas a maior missão sua hoje é ser um pai. Então vocês estão vendo aqui, amigos, cenas de irresponsabilidades de pais. A primeira, um pai com uma criança no volante. Então vejam vocês que é ilegal, imoral, uma atitude como esta. Um pai coloca o próprio filho em risco de vida. O segundo é um pai em uma mesa de bar, ambos bebendo, tomando uma. Você pode até gostar de tomar uma, mas isso não é um exemplo para um pai deixar para o filho. Porque já pensou... Acho que eu tenho que ir para ali, né? Boa noite. Já pensou se este filho aqui, ele chega em casa embriagado e bate no pai, porque isso acontece. Então isso é um exemplo de responsabilidade. Aqui também vocês veem um pai espancando a mãe do seu filho. Então ser pai é amar o filho, mas também amar a mãe deste. Outro exemplo, um filho, um aluno indo à escola, e aqui nós damos falta do pai, da mãe, ou seja, em um mundo como o nosso, cheio de perigos e ameaças, então é de responsabilidade do pai e da mãe. Se não traz o filho à creche ou à escola, manda um responsável para o levá-lo, tá bom? Então, isso são exemplos de pais irresponsáveis. Próximo. Sou pai, sou responsável. Mas o que é uma pessoa responsável? Uma pessoa responsável é aquela que responde pelos seus próprios atos. Mas no caso dos seus filhos, se eles são menores e cometem, digamos, uma falta, comete um erro que é gravíssimo, ele não vai responder, mas é o pai que responde. Então o pai, ele é responsável por ele, mas responsável pelos filhos, pela sua família. Olha, uma vez pai para sempre, responsabilidade intransferível. Uma vez que vocês se tornaram pais, uma vez que alguém se torna uma mãe, é pai, é mãe, é para toda a vida. Não deve transferir a responsabilidade para a escola, igreja, sociedade, para uma mãe ou para a creche. Porque você nunca ouviu falar alguém dizer: eu tenho um ex-pai, eu tenho uma ex-mãe. Você escuta alguém dizer: eu tenho uma ex-mulher, eu tenho uma ex-sogra. Mas uma vez pai, é pai para sempre. Onde implica a minha responsabilidade como pai? Para que você se tornasse um pai, aconteceu muitas ações que vamos ver agora. Primeiro, aconteceu uma formação genética. Veja que cena abençoada, não é isso? Fazer um love com a esposa, isso é legal, tá bom? Fazer o love, tirar o estresse, entendeu? Desenvolver e praticar o amor que você diz que ama, tá bom? Então, pessoal, aqui nós temos uma cena tão bonita. Foi daí que partiu a iniciativa de você dizer: eu quero ser um pai. Então você participou da formação genética do seu filho, porque o seu filho
ele tem um pai, é você. Tem uma mãe, que é sua esposa, sua mulher. Então, amados irmãos, vocês que estão ouvindo, formação genética. Mas existe aqui, formação da personalidade, tá bom? Mas o que é personalidade, Geraldo? Tem gente que escuta muito esse nome e não sabe, digamos, definir. Olha, aspectos internos e externos, peculiares, relativamente estáveis, permanentes do caráter de uma pessoa, que influencia o comportamento em situações diferentes. Todo mundo aqui levanta a mãozinha, só uma mão, muito bem, levanta a mãozinha, todo mundo. Quando você levanta aqui a mão, o que é que você tem aqui? Digitais, não é isso? Todos vocês têm digitais nas mãos. Nenhuma de vossas digitais são iguais. Então, a personalidade de vocês também são assim. Quantos pais não tem aqui sentados? Cada um de vocês não são iguais. Tem personalidades diferentes. Então a personalidade é algo próprio de cada ser humano, tá bom? Próximo. O pai participa também da formação do caráter. O que é caráter? São atitudes que o ser humano vai adquirindo ao longo da sua vida. Você sabe que existe o mau caráter e o bom caráter. Então, é o conjunto de reações e atos de comportamento que vão sendo adquiridos ao longo da vida e que revelam o modo individual de cada pessoa. Vocês estão vendo aqui a formação do caráter de um filho. O pai está presente, a mãe está presente. Quantos filhos que às vezes se tornam mau caráter porque às vezes viu o pai em atitudes suspeitas ou erradas? Porque o que o filho de vocês vê em vocês, eles vão, quem sabe, querer fazer a mesma coisa. Então, por isso que é importante o exemplo digno de caráter. A coisa mais importante que alguém pode valorizar não é o dinheiro. O dinheiro é bom, mas é valorizar o seu nome, é valorizar o seu caráter, tá bem? Mas veja só, eu falei sobre personalidade. Como é que o seu filho, ele pode ser um filho saudável da cabeça? Sabe como? Formação afetiva. Eu não quero que ninguém levante a mão. Você, quando chega em casa do trabalho, cansado às vezes, você dá um abraço para o seu filho, você fala verbalmente para ele: olha, o pai ama você. Qual foi a última vez que você abraçou o seu filho para demonstrar afeto? Porque o afeto forja e forma um cidadão equilibrado, tá bom? Quantas vezes, por faltar um amor, um abraço, a filha adolescente, ela vai se envolver com um namorado lá fora, tá bom? Porque às vezes ela vai dizer: nada, o pai nunca me deu um abraço, um carinho. Aí o primeiro cara que ela vê, que vai lhe dar um abraço, aceita, tá bom? Então, a formação afetiva. E isso não paga dinheiro. Isso fica no seu filho para toda a vida, tá bom? Formação educacional. É responsabilidade de todos nós formar um filho educado. A educação do seu filho, ela não começa na escola, ela não começa na creche, é no seio familiar. A educação primeira. Por isso que um pai, ele precisa fazer isso. Olha, está o pai aqui ensinando a tarefa e a mãe também. Aí você diz: eu trabalho o dia todo. Veja alguém que possa ensinar o seu filho a tarefa. Se você não pode, se a mãe não pode ou não sabe, faça de contas e paga um reforço para que o filho possa aprender. A escola oferece conhecimento, educação a família precisa oferecer. Formação social. Vocês pais levam os filhos para fazer um passeio, andar de bicicleta, ir na praça, tomar um sorvete. Ou seja, isso é a formação social de vocês. Porque vocês gostam de ir a um campo jogar futebol. Isso é a formação social. Leva o seu filho para praticar um esporte, então ele vai ser um sujeito saudável, sociável. Então veja aqui, olha, família e escola, creche,
Juntas podem promover situações complementares, significativas de aprendizagem, convivência, trabalhando necessidades e demandas dos mesmos. Olha, família, escola e creche. Veja que a família está em primeiro lugar. Aqui o pessoal faz um ótimo trabalho no sentido de ficar com os vossos filhos. É o trabalho das professoras para dar o banho, para ensinar. Fazem a parte deles. Mas é a parte de um pai em casa. Tem que ser feito também, tá certo? O próximo. Formação espiritual. É responsabilidade do pai em casa ter essa consciência. Se você é católico, vai à igreja católica. Se é evangélico, vai à igreja evangélica. Se diz, eu nunca fui na igreja, o que você está fazendo? Leva seu filho. Todos nós concordamos que a igreja é um ambiente agradável. É algo que ali a gente vai para pensar em Deus. Então veja que família linda aqui. Olha, uma família numa igreja, ensinando algo tão importante para uma criança, tá bom? Ensinando que Deus existe, que Deus é amor, tá certo? Isso é importante a um pai ensinar em casa. Mas também veja que cena tão triste, essa que acontece e a gente vê nos telejornais, na delegacia, um pai chorando e um filho ali, olha, tá sendo acusado. Eu creio que nenhum de nós aqui, nenhum de vocês, sob hipótese alguma, queria passar por um momento desse, de um filho na cadeia, tá bom? Mas por que às vezes isso acontece? Às vezes não é culpa do pai. O pai dá de tudo, dá o duro, o pai paga o estudo, mas o menino não quer, entendeu? Então, mas faça a sua parte, tá certo? Próximo. Você se considera um pai responsável ou irresponsável? Na história da humanidade, existiram e ainda existem essas duas classes de pais. Quantas pessoas não vivenciou uma história de um pai que não foi presente, de um pai alcoólatra, de um pai espancador? Ou seja, mas tem pessoas que, embora o pai já tenha morrido, mas foi um ótimo pai. Então, existem essas duas classes de pais. Não repita os mesmos erros, mude a história da sua família. Porque tem gente que pensa assim, eu fui educado na peia, como se diz o matuto. Porque meu pai dizia, brincou no leu, o negócio comeu. Tem gente que diz assim, eu fui criado assim. Então esse menino, sempre que ele fazer coisa errada, é o cinturão, é a sandália. Eu não digo que o pai não deva dar um exemplo ao filho, mas é bater toda vez, é repetir a violência que você recebeu quando criança. Então existem ações que você pode fazer, nós vamos falar aqui agora, daqui a pouco, antes de terminar, sobre como educar um ser humano, tá certo? O próximo. Veja só, pessoal, aqui é um texto da Bíblia, que eu vou resumir, fala sobre José, o pai de criação de Jesus, e fala sobre Maria. José, Maria e Jesus eram uma família. Se você é católico, evangélico, mas você sabe essa história. Uma criancinha pequena sabe que Jesus tinha o pai e tinha a mãe. Então aqui está falando sobre uma festa. E aqui fala que, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no Jesus a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. E o que está escrito na lei do Senhor? Todo primogênito do céu ao Senhor será consagrado. Então veja que aqui a família de Jesus estava ensinando uma educação. Exemplo para mim e para você. Ensinar a educar, a educação. Que exemplo de responsabilidade educativa tiveram José e Maria na educação de Jesus? Aí eu quero fazer essa pergunta. Onde começa e se realiza a educação do seu filho? Vamos ver o próximo. Aonde vai começar? Olha, o processo de educar os pais educa com palavras. O que você fala para seu filho tem um grande efeito. Porque você é uma referência para ele. Porque tem pais ou mães que chegam para os filhos e dizem o que não presta ou o que não devem. Isso é uma peste. Que menino danado, esse menino não tem jeito, tu nunca vai ser alguém, e por aí vai. Então, como é que você está educando seu filho? Porque eu falei sobre afetividade, é a formação deste sujeito para a vida. Um pai educa com palavras,
educa com amor, educa com exemplo e educa com limites. Todo ser humano precisa ter limites. Por exemplo, a hora de ir à creche, a hora de tomar o banho, de comer, tá certo? A hora de ir a um passeio. E você vai ensinando isso ao menino, tá bom? O próximo. Sou o pai responsável participando da vida do meu filho. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Veja que aqui está falando sobre a família José, Maria e Jesus. Eles iam a uma festa. É legal ir à festa? É muito bom ir para a festa. É legal ir com a família? Melhor ainda. Mas é melhor ainda levar sua esposa, seu filhinho, para uma festa que seja digna para o seu filho estar, tá bom? Então, a família de Jesus levavam ele às festas. Só o pai responsável, posso ser presente na vida do meu filho, tá bom? Próximo. Sou o pai responsável para dividir responsabilidades. Crescia o menino Jesus, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. José, pai de criação de Jesus, o ensinou a ser responsável. Não espere seu filho ser adulto para ser responsável. Veja que Jesus, com certeza, eu não estou errado no que eu vou dizer. Naquele tempo, o pai ensinava o que sabia para o filho. O que é que você sabe? E você sabe muita coisa. Coisa boa, coisa errada. Mas o que é que você está ensinando para o seu filho que é pequeno? Com certeza, José, por ser carpinteiro, por fazer móveis, fazer as coisas, ensinava já Jesus o ofício do seu trabalho. Você sabe muitas coisas que você pode ensinar ao filho para que ele seja responsável. Veja esta pesquisa sobre responsabilidade. Tem uma pesquisa que diz assim: crianças que são educadas fazendo algo dentro de casa, assumindo responsabilidade desde cedo, quando crescer, tem mais chance de ser um adulto responsável do que aquela criança que vai crescendo, e os pais ou as mães querem colocar numa redoma. A criança não pode fazer nada, não pode brincar, a adolescente não pode lavar uma louça, lavar a própria vestimenta íntima. Ou seja, desde pequenininho vai ensinando ele a fazer uma coisa que ele pode fazer. E seu filho tem 10 anos, tem o seu quintal em casa. Filhinho, amanhã nós vamos limpar o quintal. Você vai limpar o quintal comigo, tá certo? E assim vai, educando e fazendo, tá certo? Pais responsáveis, treinam seus filhos para serem responsáveis nas pequenas coisas. Saiba falar, pedir, orientar seu filho. Saiba falar. De que maneira você pede para o garoto fazer? Pedir e orientar seu filho. Faça com eles, junto deles. Quando você pede para seu filho fazer, dá apenas a ordem, ou você também pode fazer para ele seguir seu exemplo? Aí você está vendo aí, olha, um exemplo, dono e animal. Você queria um cachorro, queria um gato. Quando você bota a sua ração, a ração do gatinho ou do cachorro, próximo de você, sabe o que é que estudos dizem? Que aquele gatinho, ao ver você, vai ficar mais alegre para comer aquele alimento. Porque o animal, principalmente o cachorro, ele tem a figura do dono como simpatia. É diferente do gato. O gato se aproxima para comer, o cachorro não, quer ver você perto. Se isso acontece com animais, imagina com um filho. Você come e come perto dele e oferece, tá certo? Delegue tarefas pequenas, é aquilo que eu falei. O menino tem 5 anos, você não vai botá-lo para pegar um galão com uma lata d'água. Recompense de forma verbal e material. Seu filho, sempre quando fizer algo que seja positivo, bom para ele, dê um abraço, diga gostei. Você é 10, meu filho, tá certo? Olha, recompensa falando, mas recompensa material. Sabe o que é que criança mais gosta? Chocolate. Quem não gosta, não é bom? Chocolate é bom, faz você se sentir bem. Você não vai dar a semana toda uma barra de chocolate. De repente ele faz algo que você gostou, é legal, ele fez a tarefa,
dá um chocolate, porque isso vai ser melhor para a cabecinha do menino, tá bom? O próximo. Desculpas dos pais, eu estou finalizando. Desculpas dos pais que vão na contramão de pais responsáveis. Primeira desculpa: eu fiz de tudo e a criança não muda. Será que você, como pai, já fez de tudo mesmo? Ou às vezes você está querendo jogar para a mãe dele: eu fiz de tudo e a criança não muda. Será que você, como pai, não precisa mudar primeiro, para o filho também mudar depois? Porque às vezes isso acontece. De pai para filho, de marido para esposa, de esposa para marido. Às vezes o marido vê só o erro da mulher, mas ele olha no espelho para ver o erro dele, para mudar, e a mulher também vai mudar. Então, eu fiz de tudo e a criança não muda. Se você está fazendo e a criança não está mudando, procura uma ajuda, vem na creche, conversa com a professora, procura um profissional que trata sobre isso, tá bom? Porque às vezes a criança nasce com um problema e às vezes os pais não estão sabendo. A culpa é da mãe, eu passo o dia todo fora. É uma desculpa de pai. Eu já passo o dia todo trabalhando, preocupado em trazer o dinheirinho para casa. E a mãe não, fica dentro de casa com o menino. Mas será que a culpa é da mãe? Então tem que ver onde está o erro, tá bom? A culpa é do celular. Ela brinca o dia todo com ele. Será que o celular agora é o culpado? Ou seja, você é o líder. Quem aqui é flamenguista? Tem muito flamenguista aí? Muito bem, tem um, tem dois. O Flamengo já passou de ser o líder, tá bom? Agora é outro time. Mas na sua casa, quem é o líder? Não é o psicólogo. Na sua casa, o líder é você, tá bom? Então não queira culpar o celular, tá bom? Porque o celular é um objeto que hoje é usado, mas pode atrapalhar e muito a educação do filho. Eu já dou o que ela quer para ela não causar problemas. Isso aqui acontece também. Eu já dou o que a criança quer. Ela quer um celular, eu dou. Ela quer uma bicicleta, eu dou. O que ela quer, eu dou. Isso acontece às vezes, preste atenção, quando o pai separa-se e vai morar em outra cidade, aí de lá manda o dinheiro, aí diz: eu já dou o dinheiro. Mas será que seus filhos, será que o seu filho só quer o seu dinheiro? Será que ele não quer um abraço? É uma formatura do filho, uma vez no ano, uma vez no mês, o pai vinha e vê aquele filho, tá bom? Então, por isso que diz aquela famosa frase, que quem aqui tem a mesma idade que eu, 48 anos, quem aqui tem essa mesma idade, ouviu aquela frase na televisão: não basta ser pai, não basta ser pai, é preciso participar, tá bom? Participa da vida do menino. Eu fui criado assim, assim ela vai ser criada. De que maneira você foi criado? Há 20 anos atrás. Aí seu filho já nasceu 20 anos à frente. E seu filho não é você. Seu filho é seu filho. Você sabe a personalidade, que é diferente de todo mundo, entendeu? Então não cometa os mesmos erros, tá bom? Seu filho é outra pessoa. Trate-o com amor, tá bom? Como o pai que você é, tá certo? Então vamos finalizar com o último. Olha, pai é espelho, proteção, bênção e conselho. Pai é amor. Então vocês são tudo isso aí, tá bom? Olha, pai é espelho, proteção, bênção e conselho. Pai é amor. Feliz o dia de vocês, feliz dia dos pais, tá certo? Muito